para o ponto agora da entrevista em si. Ah, essa entrevista, eu falei até lá no Instagram, na página, que eu colocaria um olhar diferente, tá, nesse vídeo em relação a essa pesquisa, não, né, essa entrevista, porque não adianta aqui eu ficar, olha esse trabalho científico aqui, mostra isso, 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 olhem esses dados aqui, blá, blá, blá. As pessoas que fizeram essa entrevista são pesquisadores, eles sabem entrar em base de dados e blá, 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 toda essa chatice toda aí. Eles sabem procurar esse tipo de coisa, então quer procurar, procura lá, não vou ficar, sabe, pondo aqui essas coisas. E é um ponto que não adianta mais ser tocado, tá? Todo mundo já sabe que tem, de fato, existem muitos artigos científicos que mostram, demonstram, provam que as doses mínimas funcionam, que a lei do semelhante é uma coisa que não tem como não dar certo, que é uma coisa que não existe como falar não funciona. Mas tudo bem. Então isso, se você está com dúvida, vai estudar um pouco, vai pesquisar um pouco mais, entra nas bases de dados aí e vai se virar. Aqui eu quero colocar um outro olhar que abrange não só esse fato em si, mas a ciência moderna como um todo. Por quê? Porque é algo preocupante o que está acontecendo com a ciência moderna e que, infelizmente, isso está tanto em alopatas, homeopatas ou qualquer outro tipo de profissional acadêmico ou que pesquisador ou que está atuando nesse meio científico. Isso ficou bem nítido na entrevista e é por isso que eu gostaria de comentar em cima disso, porque esse eu acho que é de fato o maior e mais perigoso problema que existe, né, nesse meio científico. Então vamos lá. Então, obviamente, mais uma vez, né, veio esse papo de que a homeopatia é placebo e blá 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 blá. E aí, então, aqui na entrevista, né, fala que o pessoal da revista falou com uma bióloga, Natália Pasternak, e um jornalista, Carlos Zorzi, do Instituto Questão de Ciência, sobre problemas de financiar uma terapia sem base científica com dinheiro do Estado. Já falando um pouco disso. Então, são uma bióloga, né, e um jornalista do Instituto Questão de Ciência, que é um instituto, acho que foi criado ano passado, não sei direito, se você sabe aí, coloca nos comentários. Meio que feito para tomar esses temas, para fazer pressão no Estado sobre essas questões, e acho que outras coisas, mas eu não conheço, então não vou falar. Bem, o que é o fato preocupante de tudo isso daqui? Como eu disse, não adianta eu colocar aqui trabalhos científicos ou dados científicos sobre a funcionalidade ou efetividade da homeopatia e esse tipo de coisa, porque o problema em si não é esse. Principalmente pelo fato de falarem mais uma vez, em 2019, que a homeopatia funciona como placebo. Essa é uma questão que pode ser solucionada pelo simples aparato da lógica. Eu sei que nossas escolas, nosso ensino brasileiro não ensina a lógica como é ensinado nas escolas clássicas, né? Mas a simples utilização da lógica, raciocínio lógico, faz com que você, observando essa questão de homeopatia é ou não placebo, faz com que você veja que isso é uma bobagem. Então, como eu disse, o problema não está em ver ou deixar de ver dados, ou conhecer ou deixar de conhecer a homeopatia. O problema está na ciência em si, moderna ou de hoje em dia, que ensina coisas completamente anticientíficas e pseudocientíficas,
principalmente não ensina a questão de pensar, ou seja, ter lógica, ter raciocínio lógico às coisas. E é por isso que aparecem pessoas falando novamente que a homeopatia é placebo. Por que eu falo que é uma questão de lógica? Porque placebo, né, você necessita, a pessoa precisa ter um convencimento, ou seja, ela precisa, né, ter esse convencimento de si mesma. Ah, não, eu vou melhorar com essa substância, ou alguém que chega nela e fala, oh, você vai melhorar, acredita, né, você vai se sentir bem com isso daqui, vai lá, confia, você vai se sentir bem, você vai melhorar, e esse tipo de coisa que você já entendeu aí. Quando a gente pega o cenário em que a homeopatia está inserida hoje em dia, você vê, sim, existem casos onde isso tem chance de acontecer, e sim, tem vários outros milhares de casos onde isso simplesmente é impossível acontecer. E agora eu vou começar os exemplos. Farmácias vendendo medicações homeopáticas que vêm da indústria, ou seja, em caixa fechada. Ou seja, a pessoa chega na farmácia, ela pega o vidro e leva para casa. Ela não conversa com ninguém, ela nem sabe muitas vezes que aquilo é um remédio homeopático, mas ela leva para casa, ela toma e, por incrível que pareça, ela se sente bem. Ou seja, as pessoas elas vão nas farmácias, pegam essa caixinha de medicamento que elas nem muitas vezes imaginam que seja um remédio homeopático e se dão bem e voltam a comprar novamente esse tipo de remédio. Aí eu te pergunto, isso é efeito placebo? E se isso for efeito placebo, então qualquer outra coisa é efeito placebo também, não é mesmo? Mas vamos pensar um pouco mais. Casos onde se trata com homeopatia, onde a pessoa está inconsciente. Ah, você não sabia que isso era possível? Faltou você conhecer um pouco mais aí o mundo da homeopatia, né? Casos de coma, casos onde a pessoa está sedada na UTI. Óbvio, você não precisa acreditar em mim, mas no meu caso, por exemplo, o meu pai foi acometido há dois anos atrás por uma meningite viral e ele então ficou na UTI por 5 dias eu acho. No segundo dia ele recebeu a medicação homeopática. No momento em que ele estava completamente sedado, desacordado, né, obviamente, entubado, ou seja, ali ele não tinha noção absolutamente nenhuma de que se estavam aplicando uma medicação homeopática nele, e foi aplicado nos punhos, tá? E também, por conta da meningite, ele não sabia nem onde estava, para falar a verdade, né? E depois de alguns dias, acho que 2 ou 3 dias, na verdade no dia em que deram a medicação homeopática para ele acordou, né, tiraram a sedação e ele então começou a voltar, ele não estava falando direito, não estava reconhecendo o local onde estava, e essas duas coisas começaram a voltar. No outro dia isso voltou quase que plenamente, no outro dia ainda a médica já deu acho que um dia, né, para ele ter alta, que eu acho que foi 2 dias depois, que aí completaram 5 dias. E então, depois de 5 dias na UTI, ele saiu em perfeito estado, sem tomar absolutamente nenhum remédio, absolutamente nada. Foram feitos milhares de exames, também não tinha mais nada, nenhuma sequela e nada mais. Foi o que aconteceu. E, bem, não sei. Será que isso foi um efeito placebo? Mas tudo bem. Essas são algumas questões que a gente pode observar
em humanos. Mas então como que o efeito placebo funciona no animal? A homeopatia ela é amplamente utilizada nos animais. Você poderia me explicar como que um efeito placebo acontece nesse caso? Melhor ainda, você poderia me explicar como que um efeito placebo funciona no caso de uma planta? A homeopatia também é amplamente utilizada na agricultura. E aí? Uma planta, um animal, eles podem também promover um efeito placebo? Você pode chegar lá na planta e fazer, olha, planta, acredite, você vai melhorar, né? Olha aqui, toma essas bolinhas aqui, você vai ficar linda agora. Então, está percebendo que eu estou sendo até um pouco irônico para demonstrar a tamanha imbecilidade que virou as nossas faculdades? Tamanho mar de falta de lógica que virou a ciência moderna. Então, assim, o simples ato de você conhecer um pouco da homeopatia, um pouco do mundo, né, das coisas que a homeopatia pode fazer, você consegue, através da lógica, observar que é impossível que a homeopatia tenha um efeito igual ao placebo. Isso é impossível. Isso é impossível. E aqui eu não estou nem, para você não noção, eu não estou nem citando os milhares e milhares de artigos científicos que existem. Na homeopatia nós temos protocolos, por exemplo, para eu fazer isso aqui, ó, isso aqui chama matéria médica. Tá? Aqui está compilado todos os medicamentos homeopáticos, não todos, né, mas uma grande parte, né, com os sintomas no homem são, e aí aquela coisa que a gente já explicou. Se você não sabe o que é experimentação no homem são, vai buscar, vai procurar. Tem outros vídeos no canal que eu falo disso também. Então, esses estudos clínicos, né, no homem são, para estarem aqui, precisam ser bem feitos. Tá? E esses estudos, existem protocolos que devem ser seguidos para se realizar esses estudos no homem são, beleza? Que é um dos pilares da homeopatia. Então, os pesquisadores, né, os médicos, quando falam, vamos tentar descobrir um remédio novo, vamos ver se esse remédio aqui, ó, ele, no homem são, se ele pode causar algum tipo de sintomas, para a gente ver o que a gente pode tratar com ele. Quando ele fala isso, ele precisa pegar esses protocolos e aplicá-los nesse estudo científico, nesses testes clínicos. E se eu tenho um impresso, né, tenho em PDF também, feito pelo Dr. Zulian, que é um desses protocolos, e neles está lá, todos os testes têm que ser feitos duplos cegos aleatórios, com grupo placebo e todo esse blá 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 que a gente já sabe que é usado para, de fato, né, para se encontrar medicamentos novos, para se aprovar medicamentos novos.